Bom, na verdade, qualquer uma dos temas que são abordados nas nossas aulas, eles são necessariamente complexos e fica sempre, torna-se sempre difícil, de alguma forma, resumir essa complexidade em uma sucessão também de eventos históricos, não é? Em apenas uma aula para dar conta desses fenómenos, não é? Quer dizer, não é nada que seja específico deste tema, desta aula em concreto. Mas, relativamente a este tema, nos últimos anos, há falta, creio eu, de textos que eu considerem que sejam assim, que abarquem bem os elementos fundamentais destas transformações políticas e ideológicas e a redefinição do papel do Estado. Eu tenho sugerido a leitura de um texto que é do Boaventura de Sousa Santos, não é? Na aula 2 sugeri também a introdução do livro do Wolfgang Strick, porque eu creio que ele coloca, na introdução, ele na verdade coloca, falando da sua própria trajetória pessoal, acaba colocando, na verdade, um dilema, ou seja, um debate sobre os limites na própria Escola Crítica de Frankfurt num determinado momento histórico. Mas lá chegaremos. O que é que eu queria dizer com isto? Acabo não encontrando textos que me pareçam assim suficientemente claros para abarcar também todo este fenómeno, que no fundo é um conjunto de transformações, para além das transformações económicas, mais estruturais do campo económico, do capitalismo, quais as transformações políticas e ideológicas que depois deram, suportaram, não é? Criaram as condições necessárias para a transformação no papel do Estado. O Estado pós-Segunda Guerra Mundial, do capitalismo regulado, organizado, acaba assumindo determinado tipo de características, com uma lógica de atuação, que aqui no texto do Boaventura é resumida em termos da lógica de governo, vamos falar um pouco sobre isso, e naturalmente o Estado vai ser criticado, vai ser torpedeado, vão-lhe ser atribuídas um conjunto de características naturalmente negativas que vão impulsionar a transformação deste na sua relação também com o mercado e sociedade para um outro perfil do Estado característico desta fase pós-década de 70, fase neoliberal. E esse Estado, como eu disse, a definição que é atribuída, não é? Neste caso, a designação é assumida à matriz regulatória, o perfil de atuação desse Estado vai estar associado a um conceito, a uma designação que vai ser amplamente utilizada. O Boaventura, ele próprio diz, faz aquele exercício no início do seu texto sobre quantas vezes o termo governança é mencionado a partir da década de 70, início dos anos 80. Há uma explosão, uma inflação da utilização desse termo, do conceito, que reflete um novo perfil de atuação do Estado, mais uma vez na sua relação entre Estado, mercado e sociedade. Bom, como eu disse, a proposta é esta, mas o conjunto das transformações que, na verdade, vão ocorrer nessa esfera política e ideológica que atuarão na transformação desse perfil de atuação do Estado são naturalmente muitas, diversas, complexas, contraditórias, enfim, como vocês sabem bem, e como eu dizia no início, acaba sendo difícil poder abarcar toda essa totalidade e essa complexidade. Então, a proposta que eu naturalmente adotei seria uma entrada para o tema em torno de alguma organização da realidade que é utilizada tanto pelo Wolfgang Strick como pelo próprio Boaventura e também por outros autores. Vou usar outros autores, nomeadamente um autor que eu gosto bastante, que é o David Harvey. Certo? Conseguem me ouvir bem? Até ao momento? Sim? Bom, a proposta acaba sendo essa. Quais são as categorias que são utilizadas pelo Boaventura, mesmo pelo Wolfgang Strick, para caracterizar este processo de transformação? É o diagnóstico prevalecente ou hegemónico, é sempre muito difícil afirmar isso,
sobre o Estado, as nossas sociedades, as sociedades do bem-estar no pós-Segunda Guerra Mundial, em dois momentos históricos relativamente muito próximos, mas que expressam um contexto, um entendimento já bem diferente, não é? Aqui, tanto a Boaventura como o Strick utilizam estes termos. Ou seja, quando estamos na longa década de 1960, em torno das mobilizações sociais, dos novos movimentos sociais, que vão confluindo também com o velho movimento social do sindicalismo, nós vemos um momento de lutas sociais bastante ofensivo, organizado em torno do chamado Maio de 68, não é? Aqui o Maio de 68 não é apenas a revolta estudantil francesa, nas ruas de Paris e de outras cidades francesas, mas acaba sendo uma metáfora para a tal longa década de 60, não é? Em que movimentos sociais antissistémicos, novos e velhos, se mobilizam em lutas sociais, desde os direitos civis nos Estados Unidos, a questão do feminismo, Stonewall, antirracismo, contra a guerra, movimento operário, tudo isso que nós sabemos, se mobilizam criando um contexto de lutas sociais ofensivo, certo? A teoria do sistema mundo diria que esses movimentos antissistémicos surgem com força e articulam-se de forma original como não tinha existido antes, não é? E inauguram um ciclo de mobilizações sociais, o primeiro ciclo de mobilizações sociais significativas do pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Este é o contexto em que alguns autores, e os termos são da Escola Crítica de Frankfurt, e aí o Boaventura e o Strick vão buscar esse conceito, não é? Se falava exatamente, vem no pós-Segunda Guerra Mundial, construiu-se uma sociedade de afluência, nos países capitalistas avançados, com bem-estar, desmercadorização institucional, estado de bem-estar social, relação salarial fordista, mas desenvolve-se no final da década de 60, isso é expresso por estes movimentos sociais, uma crise de legitimidade do capitalismo tardio. O contrato social construído no pós-guerra é questionado, posto em causa, mas com base neste diagnóstico, não é? Na verdade, ele deveria ser expandido. O que temos, este arranjo, ainda não é suficientemente inclusivo para abarcar outras inserções, outras situações de distribuição desigual de poder na sociedade. Não é? Como construir a igualdade de género, daí o feminismo, como a questão dos direitos civis e da igualdade racial e tantas outras questões, certo? Uma radicalização do movimento operário, no sentido é isto que podemos aspirar do capitalismo, não é? Esta sociedade programada, como diria o Alain Touraine, e, portanto, o diagnóstico final da década de 60, chamamos a atenção, diagnóstico é uma palavra perigosa, no sentido, né, um certo entendimento, uma certa correlação de forças, que predominaria, exatamente porque existe uma mobilização significativa de amplos setores da sociedade, é que o contrato social do pós-guerra tem que ser revisto, mas no sentido da sua expansão. Isso tem consequências, não é? Na atuação do Estado e na sua relação com a economia, o mercado e a sociedade, certo? Aqui eu coloquei entre aspas a ideia de impulso democratizador. É um termo que eu fui buscar em anos anteriores, em aulas anteriores, presenciais. Na verdade, eu projetei um documentário, e o Anselmo, o professor Anselmo, um documentário do Chomsky, que eu creio que é muito conhecido, que é o Requiem para um sonho, de um sonho americano, ou para um sonho americano, não é? Os 10 princípios de concentração do poder e da riqueza. E creio que muitos de vós, com certeza, terão visto este filme. Então, o Chomsky aqui denomina este ciclo, esta longa década de 60, enquanto um impulso democratizador. Nos termos que eu já mencionei, não é? De formas diferentes, já mencionei. Ele, no documentário, ao descrever os tais princípios de concentração do poder e da riqueza e como é que se vai operar a transformação
a partir da década de 60, a nova grande transformação, a contra-revolução neoliberal. E ele utiliza uma expressão que eu creio que converge com o que o Strick fala sobre a Escola Crítica de Frankfurt, e o que eu coloquei aqui neste slide é que, diz ele, nós subestimamos a força da contra-ofensiva. Diz ele nesse documentário, e creio que também está no livro, deve estar transcrito no livro, que depois foi publicado, não é? Com o mesmo título do documentário. Tá? Acho que de uma forma ou de outra, a reação ou a contra-revolução ou a contra-ofensiva que vai ser operada a partir do final dos anos 60, início dos anos 70, por determinados setores sociais, vai ser concertada, construída, e vai também surpreender alguns dos participantes deste ciclo de mobilizações no final dos anos 60, ou seja, de movimentos antissistémicos, de movimentos sociais novos e velhos, digamos, vai acabar surpreendendo a força, não é, dessa reação, surpreendendo esses participantes, não é? Podemos dizer, da nova esquerda, desse ciclo da longa década de 60. Nós vemos isso nestas palavras do Chomsky, se vocês quiserem depois rever o documentário. Nós subestimamos a força da contraofensiva. Vemos nas palavras do Strick na introdução, dizendo, bom, eu nunca fui um aluno da Escola Crítica de Frankfurt, mas assisti a algumas aulas, fui ver o Adorno, etc. Mas, quando eles estavam, de alguma forma, concentrados nesta ideia muito forte da crise de legitimidade do capitalismo tardio, não é? Durante muitos anos depois disso, mesmo na década de 70, até entrar na década de 80, esse olhar acabou por não perceber esta lógica relacional, conflitual das nossas sociedades, de que, na verdade, o jogo foi virado, não é? As regras foram transformadas pela ação de outras forças sociais que procuraram transformar este arranjo do pós-guerra, mas não no sentido proposto pelos novos e velhos movimentos sociais, não é? Então, entre 68 e 75, não é? Apenas 7 anos, vemos este ciclo de lutas vai década de 60, mas em termos operários vai de 68 a 73, na maioria dos países capitalistas avançados. A partir de 73 já vemos algumas transformações mais estruturais nas economias, como vocês com certeza já viram ou irão ver. Em 75 já estamos num contexto significativamente diferente, não é? A expressão disso, aqui, o Boaventura usa isso, eu creio que acho que é um exemplo fácil, creio eu, intuitivo. A ideia é um relatório encomendado, publicado por essa comissão trilateral, endossado por 3 académicos, Michel Crozier, que quem está na área da sociologia do trabalho conhece bem, das organizações, do estudo das empresas e das organizações. Samuel Huntington, também creio que todos conhecemos bem, e um académico japonês, Watanuki, que publica um relatório desta comissão com o seguinte nome: Democracias em Crise. A crise de governabilidade das democracias, digamos, liberais, capitalistas, ocidentais. Ou seja, o diagnóstico que eles fazem naquele contexto em 75, de um outro ponto de vista, é que o problema das democracias desses países já não é a crise, não é a democracia a menos, certo? Não é a necessidade de expandir o contrato social para incluir outros setores, uma economia de bem-estar, igualdade, equidade, cidadania, todos esses princípios. Na verdade, o problema das democracias é a crise da governabilidade. A ideia é que, na verdade, existe democracia a mais e que é necessário rever o contrato social, mas no sentido de restringi-lo, certo? São os princípios já conhecidos nossos, não é? Retração do Estado, mas em torno dessa ideia do Estado tem que se desenvolver, e isso eu tentarei um pouco mais adiante fazê-lo em torno de algumas ideias do David Harvey, para construir essa nova visão hegemónica
neste caso, qual é o diagnóstico, né, do principal problema das nossas democracias, qual deve ser o papel do Estado, na verdade é necessário operar uma transformação mais ampla, e aqui é que entra o político e o ideológico, não é? Das visões da chamada sociedade civil, que depois se expressam na sociedade política, para fundamentar, para legitimar um novo perfil e um novo papel de atuação do Estado. Certo? Aqui há um termo que eu também vou retomar um pouco mais tarde, mas que é um conceito central destes autores. Ele vem mais da ciência política, que é a ideia da teoria da sobrecarga estatal. Certo? O que é que estes nossos autores nos dizem? Nos dizem que, na verdade, estes grupos organizados, movimentos organizados, grupos de interesses organizados, mobilizados, pressionam o Estado no sentido de expandir a regulação, e expandindo essa regulação, isso sufoca, reduz a autonomia das forças dinâmicas ou forças vivas das nossas sociedades, não é? Ou seja, para implementar um direito tem que construir uma determinada instituição, para construir essa instituição precisa de financiamento, para ter financiamento necessita aumentar os impostos, e isso reduz as forças vivas, as forças dinâmicas da sociedade civil, leia-se aqui sobretudo, aqui incluindo dentro da noção de sociedade civil, sobretudo os mercados ou a livre iniciativa. Não é? Então, entre 68 e 75, digamos, o diagnóstico, os tempos transformam-se e o diagnóstico relativamente quanto aos principais problemas da relação Estado, mercado e sociedade mudam-se de forma significativa. Claro, na década de 70, a partir de 70 e 75, o movimento com a abertura, com o início da desconstrução de Bretton Woods, o início da abertura económica e comercial, deslocalização de empresas, o início da deslocalização de algum investimento de empresas, o movimento operário em alguns destes países capitalistas já se encontra na defensiva. Ou começa entrando num momento de lutas defensivas, não é? Sobretudo com o aumento do desemprego e com o receio da deslocalização produtiva. Isso, claro, que é mais para o final da década de 70, mas aí já encontraremos, na verdade, o movimento sindical envolvido em mobilizações, mas, como eu disse, no sentido mais da proteção do emprego. É o chamado, o que diria o Colin Crouch, o chamado corporativismo competitivo. Não é? Se no início da década de 70, na verdade, os Estados tentam reforçar os arranjos institucionais e, portanto, o que se chamava o neocorporativismo para tentar incluir os sindicatos, as centrais sindicais, em grandes acordos, pactos sociais com ganhos, não é? Sobretudo económicos, salariais, para reduzir a conflitualidade laboral, nesse ciclo de lutas de 68 a 73, a partir da segunda metade dos anos 70, num contexto de transformações na economia, os sindicatos rapidamente se vão encontrar numa situação defensiva e, portanto, se irão envolver, não é? Mantendo-se esses arranjos neocorporativos, na verdade, em pactos sociais, mas em que a preocupação deles já é a proteção do emprego, não é? E, portanto, vão aceitar, obviamente, em troca da manutenção do emprego, a redução, evitar, eventualmente, deslocalizações para outros países, um arrojo salarial, uma compressão salarial, para se manter, para manter os empregos no país. Tá bom, este é um contexto que eu queria apresentar, que eu creio que está bem exposto, bem colocado no texto do professor Boaventura, para perceber como é que, em poucos anos, o jogo muda. Não é? Há uma transformação significativa também neste campo, que é um jogo de forças. Não é? São as lutas, obviamente, políticas e pelo poder que vão acontecer e que em 75 já estamos no momento em que há, de facto, uma contraofensiva, uma contra-revolução muito significativa, em que o diagnóstico sobre qual é este problema das nossas democracias
liberais capitalistas, já é outro. Já não é crise de legitimidade do capitalismo tardio, mas sim é uma crise de governabilidade. O Estado não pode continuar assim, de uma forma ou de outra. E este é o elemento fundamental. Certo? Então é isso. Aqui numa lógica dialética, o Boaventura acaba de dizer, bom, a tese é, no início, a tese é uma crise de legitimidade do capitalismo tardio, a antítese que se constrói na década de 70 seria, não, na verdade é uma crise de governabilidade. E a síntese, ou a falsa síntese, diz-nos Boaventura, porque é que ele nos diz que é uma falsa síntese? Porque, obviamente, que algumas das críticas que são apontadas, e adiante falarem um pouco sobre os elementos centrais desse relatório da Comissão Trilateral, são críticas perfeitamente aceitáveis que se podem apontar relativamente a falhas da atuação do Estado, do Governo, na relação com, na verdade, sociedade e mercado. Não é? Mas o que o Boaventura diz é uma falsa síntese, porque o corolário, não é? O corolário dessa a solução apontada, na verdade, não resolve necessariamente esses problemas que são enunciados no início e vão agudizar outros. São os termos, na verdade, que são apresentados no texto. Então, essa solução, não é? Essa falsa síntese é um termo que será a tal matriz regulatória do neoliberalismo, um perfil de atuação do Estado, a designação de governança acaba sendo uma falsa síntese, uma falsa resolução para o problema. Certo? Como eu estou olhando para os slides, vocês não estou aqui a ver os comentários, mas se quiserem interromper... André, é isso, é o documentário do Chomsky. Isso mesmo. Em anos anteriores nós projetamos. Muita gente já conhece o documentário, então... eu só quis buscar algumas ideias porque eu acho que é importante, ou seja, quer o Chomsky, quer a descrição pelo Strick, a crítica que o Strick acaba fazendo sobre o contexto de debate da Escola Crítica de Frankfurt. Claro que a posteriori é sempre muito fácil acertar no diagnóstico, não é? Como vocês sabem, não é? Mas de alguma forma todos eles acabam apontando, bom, o jogo virou muito rápido e nós não estávamos propriamente, nós não percebemos isso rapidamente. Eu creio que essa é a mensagem quer do Chomsky, mesmo desta leitura do Strick sobre a Escola Crítica de Frankfurt, não é? E acho que o Habermas ainda não percebeu que o jogo mudou há 3 décadas, mas tudo bem. Pode ser uma crítica injusta da minha parte. E, portanto, com este ponto de partida, obviamente, nós devemos ter em consideração que o arranjo do pós-Segunda Guerra Mundial, nos termos do Strick e tantos outros, do capitalismo democrático, é um arranjo entre 2 princípios opostos, não é? 2 princípios com lógicas diferentes e que, em termos polanianos, e que se tendo expandindo o princípio dos mercados autorreguláveis, e, portanto, no campo económico reduzido a mercados, houve um princípio extra-mercados, sobretudo político, das lutas sociais, que procurou compatibilizar a democracia e capitalismo. Então, essa tensão histórica sempre existiu, é expressa por múltiplos autores, como vocês sabem. Aqui eu apenas uso as palavras do Boaventura para dizer isso. Bom, foi possível converter esta crise de legitimidade em crise de governabilidade. Não é? E isso foi uma resposta a determinados setores, aqui nos termos claros do Boaventura, capitalista, às pressões que vinham dessas mobilizações dos anos 60. Não é? Foi possível reconverter isso, construir uma contraofensiva no sentido de enfraquecer as forças sociais e os mecanismos que permitiam a redistribuição social e expandir, mais uma vez, uma outra visão, que será uma visão que dará substrato, fundamento à expansão dos princípios, não é, fundamentais do neoliberalismo. Não é? Então, essa tensão histórica sempre existiu, ela vai se expressar naquele contexto histórico de forma muito clara. Como é que se expressa em termos dessa tal visão do Estado? Só vos queria utilizar aqui os capítulos, não é? Os pontos fundamentais
dessas propostas da Comissão Trilateral, só para termos uma noção de que tudo o que lemos mais recentemente, nas últimas 2 décadas, não é novidade nenhuma, não é? Relativamente à transformação do papel e da atuação do Estado. Não é? No fundo, o Estado é descrito como uma enorme, como um leviatã, não é? Um leviatã que centraliza, expande os seus tentáculos a todas as esferas da sociedade, regula, mas é obviamente burocrático, ineficiente, a taxação é elevada, reduz o incentivo à iniciativa individual, restringe as nossas opções e escolhas, e, portanto, ele é disfuncional, o Estado, não é? Então, todas as propostas, a reflexão que é feita já em 75, dessa Comissão Trilateral, é no sentido de, com aspectos que nos podem parecer positivos, lá está. Daí o Boaventura dizer que se trata de uma falsa síntese, porque há elementos, obviamente, de funcionamento deficiente por parte do Estado, não é? Então, alguns princípios parecem-nos absolutamente sensatos, outros são um pouco mais problemáticos, não é? Ou seja, a descentralização ou a devolução de competências que foram concentradas nos Estados centrais para outras esferas do governo ou de atuação, embora aí não seja necessariamente o governo, mas a atuação entre Estado em conjunto com outros atores da sociedade civil. A ideia que o político dá sempre como resultado, na verdade, a cedência face aos mais fortes numa determinada relação de poder e, portanto, isso gera sempre disfunções na atuação do Estado e que seria importante um retorno, sobretudo, para tomar decisões autónomas, objetivas, técnicas, sobre a realidade. Mais uma vez aqui do político para o técnico, essa ideia de que a participação popular tem sempre os seus problemas, as suas dificuldades, demasiada permeabilidade do Estado face a demandas de determinados setores organizados é sempre um problema e, portanto, isolar a atuação do Estado, as decisões que toma das pressões populares, seria importante para retomar a governabilidade e, portanto, o sistema de tomada de decisão deveria ser mais concentrado na esfera técnica e no chamado sistema de peritos. E depois, obviamente, as virtudes da chamada sociedade civil, que aqui a sociedade civil é sempre concebida como abarcando não só a sociedade organizada fora da sociedade política do Estado, fora do Estado, não é? Ou seja, a sociedade política fora do Estado, mas também sempre os mercados ou os agentes económicos, a livre iniciativa privada. Então sempre a ideia de devolver, retirar da esfera do Estado, do público para o privado, com fundamentos que veremos adiante, mas que vocês conhecem, retirar do Estado para o mercado, porque o Estado gera mais problemas, de alguma forma, do que os que resolve. Certo? Essas ideias já estão presentes desde esta proposta, este relatório da Comissão Trilateral. Bom, mas essa transformação tem que ser construída, não é? Tem que se perceber, na verdade, em termos concretos, reais, das forças reais que se movem em determinadas sociedades, temos que perceber como é que se constrói essa tal contraofensiva que nos leva de um diagnóstico hegemónico para outro, da crise de legitimidade para a crise de governabilidade, não é? E aqui, tal como o Boaventura, a citação que eu utilizo do Boaventura menciona, será o neoliberalismo, enquanto projeto político e ideológico de transformação, de revisão desse contrato social do pós-guerra, que irá surgir, não é? Se desenvolver, se expandir, se disseminar, ser internalizado num novo espírito também do capitalismo, certo? E aqui eu não vos sugeri a leitura, peço, não sei se alguém tiver interesse, posso naturalmente sugerir o livro que eu utilizo do David Harvey, que é, na verdade, é o neoliberalismo, uma breve história do neoliberalismo. Esta é a tradução literal do inglês. No Brasil, a edição tem outro nome, neoliberalismo, balanço e implicações, uma coisa assim, que eu acho que é uma boa síntese, né, para quem se interessa por esse tema.
mas centrada nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eu creio que o David Harvey acaba contando bastante bem, de forma fundamentada, exatamente como ocorre essa contraofensiva que surpreende muita gente, não é? Como, retomando as palavras de Chomsky, que de alguma forma foi subestimada. Enquanto estava em curso, o início, não é? Ela não foi entendida enquanto um esforço muito significativo de setores da sociedade, elites económicas, para rever esse tal contrato social e, portanto, nos movermos da crise de legitimidade para a tal crise de governabilidade, certo? Que o David Harvey, naturalmente, como eu vos disse, centra-se nos Estados Unidos e Inglaterra, mas relativamente aos Estados Unidos ele acaba, ou seja, o conjunto de ideias económicas também, não é? Políticas e económicas, não desaparecem, não é? Da sociedade, elas vão subsistir, manter-se em alguns contextos, sendo debatidas, daí essa ideia, ou seja, a sociedade de Montpellerin, vocês sabem, criada em 47, acaba tentando acesa essa tocha das ideias liberais, num contexto, não é, em que aparentemente elas tinham perdido a sua força, a sua pujança, a sua hegemonia, em termos também da atuação do Estado, em conjunto de instrumentos e políticas económicas que o Estado tinha à sua disposição, não é? Desde 47 até o momento em que essas ideias voltam a ter algum apelo generalizado, passam 3 décadas, não é? Então essas ideias persistem, mas há um momento específico, um contexto histórico específico, que elas serão utilizadas, enunciadas de uma determinada forma, também com um novo fundamento económico, legitimadas aos olhos da maioria da população, enquanto ideias que se podem converter em propostas e transformar práticas sociais concretas de instituições, não é? Então, qual é o momento em que elas surgem? Bom, o Harvey aqui conta-nos a história, creio eu. Ou seja, no final da década de 60, diz-nos ele, a Câmara de Comércio norte-americana, portanto, a Associação Empresarial diz-nos não podemos aguentar mais, não é? Este ciclo de mobilizações pressiona o Estado para expandir a sua atuação e, quando expandem a atuação, o que é que fazem? Mais impostos, ou mais direitos que aumentam os custos sociais associados ao trabalho, e não podemos aguentar mais. Então, o Harvey acaba-nos descrevendo, desde o final da década de 60, 70, etc., em concreto, como é que se construiu essa contraofensiva. Conjunto de forças e um conjunto de decisões que dão corpo a essa atuação, a essa contra-ofensiva, de forma muito clara, muito concreta. Não sei, eu ouvi aqui Certo. E Dardot e Laval. Tem razão, Nathan. Mas o Dardot e o Laval utilizam uma abordagem um pouco mais centrada no Foucault, para enfatizar um pouco como o neoliberalismo é um projeto que tem que ter uma narrativa, um discurso mais amplo, que depois é internalizado numa lógica, uma nova forma de atuação, não é? Na subjetividade humana. E está tão internalizado na subjetividade humana, quase se naturaliza, se inscreve nos corpos, não é? O Dardot e Laval utilizam mais a noção da biopolítica do Foucault para falar sobre isso. Outros autores utilizam outra, por exemplo, o Boltanski e o Schiapello, no livro, e a Schiapello, já dizendo, no livro Novo Espírito do Capitalismo, vão produzir uma reflexão que é próxima, mas com um ponto de partida diferente, não é? Em termos da lógica weberiana da ação social, não é? Esses princípios difundem-se, são internalizados pelos atores sociais, pelos agentes sociais, pelos indivíduos que, naturalmente,
se vão orientar a sua ação social no cotidiano por determinadas lógicas de ação, não é? Então aqui, o Boltanski, Schiapello, uma coisa mais weberiana. O Dardot e o Laval vão falar um pouco mais da biopolítica Foucaultiana, no sentido em que há uma inscrição nos corpos, não é? É internalizado, torna-se quase automático, naturaliza-se, e muitas vezes nós não conseguimos desconstruir os princípios que orientam as nossas ações. É uma coisa mais insidiosa, não é? Controle, ou seja, os instrumentos de controle sobre os indivíduos e as populações são mais fortes porque estão inscritos em nós próprios e em cada um de nós. Mas é isso, o Dardot e o Laval naturalmente produzem uma crítica importante sobre essa nova razão do mundo. O que é que o Arvin nos diz aqui que nos pode ajudar nessa reflexão? Há um momento em que determinados setores sociais dizem já chegamos longe demais, temos que pensar aqui numa forma de reverter este jogo e conquistar também os corações e almas da maioria da população. O Arvin diz-nos, bom, é a proposta dele, quer dizer, a análise dele, eu concordo, quer dizer, na verdade, o neoliberalismo é um projeto de restauração do poder de classe, não é? Reduzir as pressões relativamente reduzir, na verdade, essa mobilização e agitação social que ocorre em algumas destas sociedades. Foi nessa ideia, colocar o povo no seu lugar, reduzir a pressão no sentido do aumento dos custos associados com o trabalho. Isso necessita rever os pilares, os fundamentos do modelo do pós-guerra. Mas se nós apresentássemos esta ideia à população, obviamente ela não teria apelo majoritário, não é? É por isso que o Arvin nos diz, bom, é um projeto de restauração do poder de classe, mas teve que ser envolvido numa retórica mais ampla, num discurso mais amplo, que enfatizava que isto, na verdade, representava os interesses da maioria da população, no sentido em que, de facto, nós temos aqui um problema e ele afeta a maioria da população, não é apenas uma questão das elites económicas ou de restauração do poder de classe, que é necessariamente uma minoria na nossa sociedade, não é? Nas nossas sociedades. Então, primeiro, tornava-se necessário, em termos ideológicos, produzir um novo entendimento sobre estas circunstâncias, amplamente difundido, como vocês sabem, porque, obviamente, amplamente e generosamente financiado, mas também se tornou necessário produzir, no campo da economia, também um conjunto de abordagens e legitimá-las, inclusive com o Prémio Nobel da Economia, etc., como sendo teorias económicas superiores à que predominava no período anterior, não é? E, portanto, deslegitimando as outras abordagens económicas anteriores, prevalecentes no momento anterior, não é? Então o Friedman ganha o Nobel, em circunstâncias conhecidas. Tem um programa semanal nos Estados Unidos que é livre para escolher, difundindo essas ideias, mas isso tudo vai se difundindo de forma massiva através dos diferentes canais mediáticos até se internalizar na subjetividade humana, ou seja, vai por todas as instituições. É produzido, mas é preciso um esforço massivo e duradouro para que elas se expandem, se difundam e depois se vão sendo internalizadas num novo ethos, num novo espírito, numa nova razão do mundo, dependendo dos termos que quisermos utilizar, que preferirmos utilizar, certo? E qual é esse ethos novo? É por isso que eu trago aqui esta outra reflexão. É necessário um discurso mais amplo, uma narrativa mais ampla, uma interpretação mais ampla. Isto é, sobretudo, ideológico. O neoliberalismo está inscrito numa segunda revolução individualista, certo? Essa ideia de que, na verdade, para que os seus indivíduos voltem a retomar alguma da sua autonomia e individualidade, torna-se necessário uma transformação significativa do arranjo que existia anteriormente.
Deixem-me retomar de novo ao maio de 68 e eu dou sempre este exemplo. Se já ouviram, peço, obviamente, desculpa por isso. Mas é que, no contexto do maio de 68, acabam-se o que é específico, neste caso da análise do Boltanski e da Chiapelle, o que é específico destes movimentos antissistémicos do maio de 68 é a confluência de dois tipos de crítica histórica ao capitalismo, à civilização da mercadoria. Não é? Boltanski e Chiapelle designam-se, portanto, a crítica social, a crítica histórica mais conhecida, mais disseminada, impulsionada sobretudo pelo movimento operário nas suas diferentes expressões, sindicatos, partidos políticos, mutualidades, etc., que é a crítica relativamente à exploração capitalista, não é? Quer seja para aboli-la ou para reduzi-la, de alguma forma, não é? Essa crítica social sempre foi muito forte, muito importante ao longo do século XIX e do século XX, conflui também no maio de 68 com um outro tipo de crítica, que os autores designam-se enquanto crítica social, a crítica expressiva, estética, que é também um outro autor histórico de crítica do capitalismo, mas que tem uma outra base social, certo? Qual seria a base social? Ou intérpretes, não é? Seria, na verdade, a crítica das vanguardas intelectuais, artísticas, que criticam a alienação produzida pelo modo de produção capitalista, mas no sentido mais amplo, não é? De produção de inautenticidade, anulação da autonomia dos indivíduos, não é? Submissão, naturalmente, à civilização da mercadoria, não é? À massificação, tudo isso, não é? Essa crítica expressiva, ela surge, é muito presente, muito importante no maio de 68, não é? A autonomia, a liberdade, quanto à ingerência dos diferentes aparatos políticos, ideológicos e de poder, não é? Mas, claro, o que é específico do maio de 68, na verdade, é a confluência dessas duas críticas, numa crítica muito mais poderosa ao capitalismo tardio. Não é? A crítica no maio de 68, juntando estas duas vertentes, na verdade, dirige-se a todos os aparatos de poder, como eu disse, existentes na sociedade. Então, dirige-se por igual, quer ao Estado, quer à empresa capitalista, certo? O projeto neoliberal acaba por, e estes são os termos do Boltanski, por cooptar essa crítica expressiva, liberdade, autonomia, contra a redução da liberdade dos indivíduos, portanto, essa segunda revolução individualista, não é? Esta crítica expressiva, e acaba por dirigi-la política e ideologicamente contra a crítica social, tentando desarticulá-la. A crítica social era um impulso histórico para a redistribuição social, não é? A redução das desigualdades, a ampliação dos direitos sociais, etc. Não é? Mas o projeto neoliberal, tendo que desenvolver um argumento, uma narrativa mais ampla, que tivesse um apelo majoritário, ele vai mobilizar, nos termos do Boltanski e Chiapelle, essa crítica expressiva e virá-la contra a crítica social. Quando isso acaba acontecendo, se vocês repararem, enquanto a crítica no maio de 68, como eu vos disse, é dirigida contra todos os aparatos de poder, é uma crítica demolidora contra toda a realidade existente. E os dois grandes aparatos de poder são a empresa, não pode ser família, instituição, família, certo? Mas aqui eu queria enfatizar sobretudo empresa, capitalista e Estado. No final da década de 70 e 80, a empresa já não é um espaço já não é um aparato de poder, já não é repressivo, já não submete ninguém a uma relação jurídica, já não intensifica o trabalho, já não explora. Se repararem, as raízes de todo o mal, que neste caso limita a individualidade, a livre expressão da liberdade e autonomia dos indivíduos, passa a ser centrada na instituição Estado. Pelo contrário, a empresa passa a ser, pelo menos descrito pelas revistas associadas a
estes meios mais empresariais, ou mesmo na mídia em geral, as empresas passam a ser o espaço de liberdade, de livre expressão dos indivíduos, não é? Aquelas ideias, não é? A empresa, todos livremente, não, um emprego para a vida é uma limitação, na verdade, o importante é termos autonomia de poder mudar de emprego quando quisermos, para não ficarmos, de alguma forma, petrificados. Mesmo dentro da empresa é importante podemos saltar de projeto em projeto. Mesmo dentro da empresa não, mas, portanto, o importante é podermos saltar de projeto em projeto, que nos seja motivante, sem grandes amarras, sem grandes restrições. A empresa passa a ser esse espaço de liberdade, enquanto o espaço que realmente restringe a autonomia individual passa a ser, pura e simplesmente, o Estado. Não é? A raiz do mal passa a ser o Estado. E claro que isso tem uma razão, não é? Um discurso que vai sendo construído, amplamente disseminado, e que vai ter, obviamente, também um apelo popular, não é? Ou seja, vai ser sufragado politicamente em alguns países. Aqui, obviamente, o Harvey concentra-se... O Harvey, na verdade, neste livro, ele apresenta... Na sua introdução, ele diz logo, bom, há duas formas de implementar um novo projeto político, que implica uma transformação, uma reorganização significativa desta relação, mais uma vez, entre Estado, mercado e sociedade. Não é? Há o que se fez no Chile, em 1973, pela via da coerção, não é? Ditadura, chamar os Chicago Boys para reorganizar a economia, fazer uma engenharia social, ou pelo consentimento, ou pela produção do consentimento, diz-nos o Harvey. E para produzir o consentimento é necessário, mais uma vez, um discurso que se construa com base em determinadas premissas, verdadeiras ou falsas, mas que construa um determinado apelo social majoritário que seja sufragado em eleições e, portanto, vença eleições e possa iniciar esse projeto inicial, esse projeto de transformação, neste caso do Estado. Não é? Seria a fase do neoliberalismo militante, digamos. Não é? E isso acontece quer nos Estados Unidos, quer na Inglaterra, e mais tarde noutros países de outras formas. Não é? Mas para isso significa um projeto relativamente articulado que constrói um discurso para se dirigir a determinados setores sociais que vão aceitar alguns destes aspectos ou elementos do discurso. Não é? Na Inglaterra, o discurso descreve-nos bem o David Harvey, o discurso é sobretudo contra os sindicatos. Os sindicatos do setor público, que acumulavam um poder desmesurado, que paralisavam o país por razões absurdas, prejudicando o cidadão comum, e como tinham demasiado poder naquele determinado contexto, eles necessitavam ser travados. Não é? Esse discurso vai ter um apelo para alguns setores da população, não é? Trabalhadores do setor privado, outros setores, sobretudo das classes médias, que vão, obviamente, de alguma forma aceitar esse argumento, esse discurso como válido. Então, sindicalismo público e direito à moradia privada, digamos. Não é? A alienação do património público do Estado, que tinha construído moradia, não é? Para a população. A Thatcher fala muito do direito à casa própria, não é? Porque, no fundo, todos eram inquilinos do Estado, não é? Na verdade, restringiam esta ambição natural dos indivíduos de ter a sua casa própria, não é? Então, estes dois elementos na Inglaterra foram muito importantes. Nos Estados Unidos, eles terão outras características e estão associadas também a uma aliança entre republicanos, setores empresariais e setores religiosos que vão contribuir muito para a difusão de algumas destes princípios e destas ideias. Bom, finalizando. Este novo entendimento, essa nova razão, um novo espírito, ou seja, novos princípios, não é, que se disseminam, ou seja, tem por detrás um projeto de restauração da taxa de lucratividade, de redução da agitação social e da conflitualidade. Naturalmente são envolvidos numa lógica, uma retórica mais ampla, mas isso depois tem uma concretização em termos práticos, né? Num projeto de Estado. Ganhando a eleição com estas ideias, o que é que nós fazemos com o Estado? Não é? Na fase inicial do neoliberalismo militante, naturalmente vão-se implementar
muitas transformações nesse papel, nessa atuação, que eu gostaria de resumir em 3 ideias. Tá? Pode ser um arranjo, é um arranjo que eu tentei construir ontem. Eu acho que pode ser melhorado, porque cruza elementos da política, da economia, quer do campo também da ciência económica, mas também dos outros campos da sociologia, da ciência política, mas que pode naturalmente ser melhorado. Não é? Ser um projeto de Estado, eu utilizo aqui uma expressão de Boaventura, quando ele escreve sobre o consenso de Washington, a globalização, um projeto de Estado, um dos elementos do consenso de Washington é um determinado projeto de Estado, que é o tal consenso do Estado fraco, não é? É um termo, como eu disse, utilizado pelo Boaventura de Sousa Santos. Em termos económicos, obviamente, vocês, económicos mais amplos, não é? Do Estado e a sua atuação em termos dos instrumentos que têm disponíveis, política económica para regular o ciclo económico, intervir sobre o nível de emprego, tudo isso, obviamente, vocês já sabem bem que há um abandono na crise das políticas macroeconómicas já não é o objetivo do pleno emprego, mas o controle da inflação e dos gastos públicos, né? Então há aí já uma alteração fundamental na atuação da política macroeconómica. Mas eu queria me concentrar sobre os outros 2 elementos, né? Porque é isso, já vem de trás, como se tenta dizer, não é? O Estado passa sendo retratado enquanto um leviatã que faz mais mal do que bem, não é? E eu aqui queria reduzir, tentei organizar algumas ideias em torno dessas 2 ideias. O Estado é ineficaz e ineficiente, não é? Não são termos novos, mas eu tentei aqui um arranjo, enquadrar algumas ideias aí em torno da ideia da ineficácia e da ineficiência, não é? Primeiro, essa ideia já vem de trás, do relatório da Trilateral, em torno da noção da teoria da sobrecarga estatal. O Estado era pressionado por grupos de interesses organizados e cedia a essas pressões. E aqui os grupos de interesses organizados, eu não sei se eu mencionei no início, mas aqui os autores referem-se sobretudo a um grupo de interesses organizado, que são os sindicatos, não é? Que eram as grandes ameaças, não é? Perdão. Queria ter trazido aqui uma água. Só tenho aqui leite. Perdão. E, portanto, os grupos de interesse organizados, perniciosos, que tentavam influenciar o Estado a fazer coisas que não queria e que isso implicava, naturalmente, uma ampliação da sua atuação e da carga fiscal, eram, sobretudo, os sindicatos, como são nomeados na década de 70, mesmo por essa comissão trilateral. Tá, então, já vem dessa construção, não é? Em termos da sobrecarga estatal, que é mais uma teoria mais do campo da ciência política, de que o Estado, se fosse cedendo a estas pressões, expandindo a sua atuação, iria, no momento, ser incapaz de cumprir todas essas funções. Não só sufocava essas tais forças vivas, fora da esfera do Estado, na sociedade civil e mercado, mas como seria tornar-se incapaz de cumprir todas as funções que supostamente tinha assumido, certo? Então, no campo da ciência política, temos essa formulação da sobrecarga estatal. No campo da economia, começamos falando, já não existem apenas falhas de mercado, mas também podem existir falhas de Estado ou da atuação governamental, não é? Em muitos casos, o Estado, mesmo havendo falhas de mercado, a atuação governamental poderia gerar mais problemas do que resolvia, não é? Poderia gerar distorções de mercado onde elas não existiam, por um lado, ou onde elas existiam, mas que teriam tendência a se resolverem naturalmente. Então, se o Estado também falha na sua atuação, o melhor é também não intervir de forma significativa. E aqui inclui-se não só o Estado, mas também o poder negocial dos sindicatos.
E, portanto, e toda essa atuação do Estado gerava também, obviamente, essa restrição da autonomia dos indivíduos para serem o que quisessem ser. Mas aqui na eficácia há duas pernas, creio eu. Depois tem múltiplos desdobramentos. Só queria enfatizar, há uma crítica no campo mais da própria política, da ciência política, digamos, é uma crítica que se vai desenvolvendo também no campo económico, não é? Para dizer, o Estado, mesmo para cumprir os objetivos a que se propõe, muitas vezes é ineficaz, não é? Sozinho não consegue fazer, ou em muitos casos produz mais mal do que bem, e sozinho não consegue resolver os problemas. Ineficácia. Ineficiência. Bom, não só não consegue resolver os problemas, como muitas vezes é ineficiente, não é? Gasta mais recursos do que seriam necessários para cumprir um determinado objetivo, certo? Esse debate, aqui eu creio, essa fundamentação está, mais uma vez, atua nessas duas pernas, quer no campo político, quer no campo económico, onde se vai buscar um fundamento para a crítica do Estado, não é? Em geral, como vocês sabem, bom, o Estado não tem vocação para a produção, não é? De bens e serviços. Aqui não são apenas, inicialmente, é aquela ideia, não é? O Estado, quando tem empresas estatais, empresas públicas que atuam em determinados setores, podem ser diretamente associados a bens públicos, mas são aquelas utilidades públicas, não é? Mas o Estado, em geral, não tem vocação para a produção, é um mau gestor. Ou seja, até pode cumprir determinados objetivos, pode ser eficaz, mas é ineficiente. Daí entrar o debate que já vem, ou seja, essas perspectivas, essa crítica do Estado é o que fundamenta a introdução dos princípios da nova gestão pública, que vem da Inglaterra, já na década de 80, e vai entrar no Brasil bem mais tarde, creio a partir de 1995, não é? Então, o Estado, para funcionar bem, a lógica da gestão pública é ineficiente. Para os organismos do Estado funcionarem bem, têm que adotar os princípios da gestão empresarial e só assim é que isso pode funcionar de forma eficiente. Nova gestão pública. Primeiro. Bom, segundo, o Estado, como muitas vezes é ineficiente e ineficaz, no cumprimento de determinado tipo de objetivos, não é? O Estado tinha assumido para si, na verdade, a produção de determinados bens e serviços, que eram o garante dos direitos sociais e da cidadania, mas muitas vezes o Estado não consegue fazer isso de forma eficaz e eficiente. Então, na verdade, o Estado não deve ter o monopólio dessa ideia de bem público, porque existe lá fora outros agentes económicos, né? Outros atores, que podem muito bem cumprir essas funções, que também têm objetivos de promoção do bem-estar, né? Que também objetivos de produção de bens públicos, podem perfeitamente assumir essas funções sem ter que ser o Estado a abarcar toda essa realidade. Então desenvolve-se essa ideia de uma esfera pública não estatal, não é? Atores estatais e não estatais produzem bens públicos, devem ser considerados em pé de igualdade, e os privados, e muitas vezes ajudam o Estado deve muitas vezes alienar parte dessas responsabilidades para os privados que gerem melhor e que produzem de forma mais eficiente. Tudo isso, não é? Que legitima muitas coisas diversas que vocês conhecem, até a terceirização, a externalização de algumas funções associadas à produção de bens públicos para as chamadas ONGs, não é? Que em muitos casos não eram ONGs, não eram organizações da sociedade civil com existência há muito tempo, durante muitos anos, mas criações relativamente recentes para abocanhar parte dessa esfera de provisão de bens públicos, não é? Mas, portanto, a argumentação é conhecida, só queria aqui organizar uma forma, sistematizar um pouco melhor, não é? Então é isso, existe uma esfera pública não estatal e, portanto, podem existir privados produzindo esses bens públicos. Se o Estado não deve estar necessariamente na produção de bens, deve ser sobretudo um regulador. Isso aplica-se também à privatização de outros setores considerados estratégicos ou considerados monopólios naturais, em que, na verdade, onde não existiam mercados, supostamente,
o Estado aliena e privatiza esses setores e depois supostamente tenta construir um mercado concorrencial onde ele não pode existir, criando essa ficção, e agências reguladoras que supostamente regulariam a concorrência nesses próprios mercados, acabados de criar de forma deliberada. Então tudo isso se pode incluir aqui nessa ideia da ineficiência. Exatamente como não são mercados concorrenciais, tipicamente, mesmo sendo privatizados, que nós vamos ter são mercados oligopólicos, com empresas fortes e grandes, que na verdade vão ter mais poder sobre a agência reguladora do que a agência reguladora tem sobre a regulação desses mercados. É a ideia de captura regulatória. E, em geral, nós vemos um desvinculamento do Estado, veremos adiante no slide final que eu vos trago, uma desvinculação em geral do Estado desses objetivos da redistribuição social, de serviços públicos universais, em benefício de políticas mais direcionadas que tenham um fundamento, que é este da eficiência ou do custo-eficiência. O Estado não pode fazer tudo. É um imperativo a redução do gasto, não é? Como nós conhecemos a argumentação, deve cumprir funções sociais, mas elas não devem ser vinculadas necessariamente a estes objetivos universalistas, devem ser mais direcionadas e focalizadas as suas políticas, por exemplo, com impacto social, ou proteção social. Aqui eu só queria trazer um exemplo que cai bem neste contexto, não é? Do chamado o novo universalismo na saúde, na Organização Mundial de Saúde. Não é? Eu vou tentar contar a história de forma muito rápida. Na verdade, a OMS, que é uma agência, como vocês conhecem, especializada da ONU para as questões da saúde, em 1978, realiza um encontro muito importante em Alma-Ata, no Cazaquistão, em que define como um princípio fundamental na construção dos sistemas de saúde, não só a expansão da atenção básica, enquanto um elemento importante, de uma entrada no sistema de saúde, não é? Que depois pode ser, que intervém sobre determinado tipo de problemas, que depois faz o encaminhamento para níveis mais especializados de tratamento médico, etc. Mas ainda enfatiza em 1978 em Alma-Ata, essa ideia de que os serviços de saúde devem ser universais. Não é? Condição de cidadania, de acesso. Então ainda é o princípio de Beveridge do Serviço Nacional de Saúde, não é? Garante da equidade para todos, gratuito, universais, em todos os níveis de complexidade, etc. Certo? Essa transformação mais ampla vai sendo operada, não é? Das ideias neoliberais. Tanto que ao longo da década de 80 a OMS entra numa crise muito significativa. Na verdade, porque alguns países, nomeadamente os Estados Unidos, deixam de financiar a OMS, não é? O Trump, há uns tempos atrás, disse: eu vou deixar de contribuir para a OMS, essa organização que encobriu a gravidade desta pandemia, que está ao serviço dos chineses, etc. Mas já nos anos 80 os Estados Unidos tinham deixado de contribuir para a OMS. Era um principal contribuidor líquido. A OMS durante a década de 80 perde um certo protagonismo, é enfraquecida exatamente por esta dificuldade económica. E só de alguma forma retomará algum desse protagonismo no final dos anos 80, início da década de 90, quando ela encontra um novo financiador. Esse novo financiador é o Banco Mundial. O Banco Mundial começa se interessando por outros temas das políticas sociais e acaba financiando diretamente a OMS, e isso vai ter uma certa influência nas novas orientações definidas por essa própria organização ao longo da década de 90 para os sistemas de saúde. É aqui que surge o termo novo universalismo. Não é? Novo universalismo é, naturalmente, uma
novilíngua. Porquê? Porque o que a OMS abandona esse princípio do universalismo, não é? Cuidados universais, gratuitos, para todos, condição de cidadania, portanto, os princípios do SUS, do SNS, do INEGE, do Serviço Nacional de Saúde Britânico, tudo isso, para abraçar um princípio que é este novo universalismo, na verdade, é o Estado deve garantir com outros níveis elevados de cobertura de acesso a cuidados de saúde. Ou seja, quer o produtor desse bem e serviço, seja público, privado, terceiro setor, o que importa é que eles interajam entre si, se coordenem entre si para garantir à maioria da população uma cobertura elevada. Certo? Independentemente, e isto é que é o debate que fica de fora, independentemente, na verdade, da qualidade desses cuidados de saúde. Para a OMS, a preocupação na década de 90, isso está muito relacionado com o seu principal financiador naquele momento e as suas preocupações, não é? O que está em causa é garantir políticas custo-eficientes, não é? De custo-eficiência. Não é? Gastar o mínimo possível e garantindo, supostamente, o máximo de efeitos desejados, não é? Então, aqui o critério passa a não ser a garantia da universalidade do acesso, com níveis semelhantes de cuidados de saúde, independentemente da condição socioeconómica, mas garantir que todos tenham um mínimo de cobertura e acesso aos cuidados de saúde. Não é? E é por isso que a OMS também passa a enfatizar, apesar da atenção básica ser, obviamente, muito importante, mas passa a enfatizar a atenção básica, não é? Porque garante uma cobertura elevada, com custos mais baixos, porque outras áreas dos sistemas de saúde mais complexas são naturalmente mais custosas. Não é? Aqui também se nota uma certa captura regulatória. Uma certa captura regulatória. Certo? Queria só trazer este exemplo porque, como falamos atualmente tanto a OMS, ela vai atravessar também, atravessar momentos diferentes e as alterações em algumas das suas políticas, nomeadamente relativamente aos sistemas de saúde, são diretamente relacionadas com estes mecanismos de financiamento. Não é? Os Estados Unidos cortam o financiamento à OMS porque achavam demasiado radical na defesa do universalismo e o Banco Mundial passa se preocupando e se expandindo para funções sociais, passa também influenciando as principais preocupações e opções da própria Organização Mundial de Saúde. Certo? Então é isto. Eu queria só organizar alguns dos elementos que vão constituir uma crítica ao Estado, não é? Que lhes são atribuídas de determinado tipo de características, uma crítica poderosa relativamente ao Estado e à sua atuação. Eu quis organizar em torno das noções, não é? Os conceitos económicos de ineficácia e ineficiência. E eu creio que dão conta da maioria das críticas que são dirigidas, que vão impulsionar, mais uma vez, um novo perfil ou atuação do próprio Estado. Certo? Daí é que entra a tal matriz regulatória, não é? Que seria típica a atuação do Estado num capitalismo regulado seria a lógica de governo, vou passar a explicar no último slide, ela passaria à lógica da governança. Mais uma vez, como eu disse no início, o Boaventura diz que isto se trata de uma falsa síntese, no sentido, obviamente, que a lógica de governo tinha múltiplos problemas. Não é? Mas a governança não é solução para esses problemas e vai agudizar, ao se desvincular de determinado tipo de compromissos e enfatizar o que se chama o princípio da seletividade estrutural, na verdade, não resolve os problemas que existiam e vai agudizar outros problemas. O primeiro elemento é este, não é? Política orçamentária restritiva, redução da carga fiscal, não é? A redução, obviamente, do peso ou da carga fiscal. Há aqui um primeiro elemento, é que as empresas desvinculam-se desse contrato social, sobretudo pela via fiscal. Não é? Vão pressionar no sentido de reduzir a fiscalidade e vão querer aderir a iniciativas, mas essa adesão tem que ser, o desejável é ela ser voluntária. Não é? Então,
pagar impostos não é um problema, mas responsabilidade social das empresas, é por aí que as empresas contribuem de forma determinante para a resolução de determinados tipos de problemas, sobretudo das questões sociais. E depois este modelo de governança, é isso que eu queria enfatizar, embora construa uma ideia de que existe uma participação paritária entre Estado e outros atores sociais, ela incorpora em si uma noção de seletividade. Ela vai escolher quais os atores da sociedade civil que podem participar ou não. E isso implica uma redução, ou seja, um fechamento relativamente a determinadas demandas de determinados setores sociais organizados e uma abertura relativamente a outras demandas. Não é? O modelo da governança supostamente cria uma paridade de participação, mas na verdade escolhe com quem é que participa nesses modelos supostamente mais horizontais de relação entre Estado e mercado e sociedade, neste caso sociedade, certo? Só para terminar, aqui no texto do Boaventura traça um contraste entre essas duas lógicas. Na lógica de governo, o Estado, obviamente, é um primus inter pares. É um ente soberano que detém o monopólio do poder político, claro, que é eleito, desenvolve determinadas capacidades estatais e, pelo processo político, ele, obviamente, vai implementar determinado tipo de políticas. Políticas públicas, no sentido amplo. Se pensarmos aqui mais nas questões que se referem mais às questões sociais. No campo da governança, o Estado ou melhor, no campo da governança é que o Estado é um primus inter pares. No governo é um ente soberano. Mas na governança é como se fosse um primus inter pares. É um meta-regulador. O Estado, obviamente, é regulador, deve determinar um enquadramento mínimo para o funcionamento de determinadas esferas, mas o Estado não é um ator mais importante que outros atores não estatais. Deve ter o mesmo estatuto e deve-se relacionar entre estes para a produção de soluções positivas. Na lógica de governo, o Estado move-se exatamente pela política, pelas maiorias formadas, pelos interesses majoritários, move-se sobretudo pela lógica de políticas universais, ou movia-se no capitalismo organizado, lógica de políticas universalistas. A política, o conflito impulsiona a mudança social e transformações sociais significativas, assenta na participação popular, assentou, obviamente, na cidadania, na construção de um determinado contrato social, estava orientado no sentido da redução das desigualdades e da justiça social. E, portanto, era o reino da política. As sociedades transformam-se, a mudança social ocorre pelo conflito político, em que se movem diferentes setores que procuram ser majoritários e hegemónicos num contexto, e depois o Estado expressa esse entendimento majoritário. Naturalmente, o Estado, dentro do capitalismo, tem os seus limites, mas também tem uma relativa autonomia e vai desenvolver um conjunto de capacidades estatais, de esferas, de órgãos, inclusive em muitos casos com participação popular, da sociedade organizada de alguma forma, para a elaboração de determinado tipo de políticas públicas. Na lógica da governança, o Estado, mais uma vez, não é uma entidade própria autónoma, com um poder acrescido, soberana, que tem um monopólio do poder político. Produz alguma relação, mas é um primus inter pares. Atua com outros, sobretudo as tais organizações da sociedade civil, com o mesmo estatuto, sem jus imperium, procurando se articular com as outras para resolver determinado tipo de problema. Mas aqui, na lógica do neoliberalismo, e acho que o texto do Boaventura descreve bem, o Estado, mais uma vez, ou seja, o papel do Estado já é no sentido, dada a sua ineficácia ou ineficiência, o Estado intervém quando falham os mercados. É só para corrigir falhas de mercado. Mesmo assim, em muitos casos, não deveria intervir. Ou intervir diretamente. É melhor outros fazerem, mesmo sendo o Estado, repassando os recursos para essas instituições ou atores não estatais, porque, mais uma vez, o Estado é ou ineficaz ou ineficiente.
não é? Mas é um bom financiador. Então, intervém para corrigir falhas de mercado, resolver problemas específicos, não é movido pela lógica da eficácia, não é? Cumprir um determinado tipo de objetivo, erradicar o analfabetismo, não é? Mas, sobretudo, garantir o acesso universal de toda a população a cuidados de saúde primários, pelo menos. Aqui a lógica já é, o Estado não pode gastar tanto, tem limites, tem restrições, a sua atuação deve ser mais direcionada e focalizada e orientada em torno da ideia do custo-benefício. A lógica da participação popular é relativamente seletiva, como eu vos tinha mencionado. Surge nesta nova língua da governança a participação de titulares de interesses reconhecidos, não é? Que é uma tradução difícil de um termo em inglês que são os stakeholders, que são, na verdade, as pessoas com interesses nessa questão, que não quer dizer que sejam atores sociais organizados, implicados nesses temas, afetados por determinados problemas, que se organizam no sentido de elaborar, pressionar para se encontrar uma solução e se resolver um determinado tipo de problema. Não é? Então a lógica é falhas de mercado, resoluções de problema, custo-benefício e princípio da seletividade. Não é? Políticas ou soluções para resolver problemas mais concretos, mais imediatos, que sejam custo-eficientes e que sejam direcionadas para essas populações mais vulneráveis. Então, um certo retorno, uma certa desconstrução do welfare para um workfare, mas em que supostamente o Estado participa com outros atores sociais, porque o Estado sozinho não cumpre bem essa função para resolver esse tipo de problemas. Não é? Essa é a lógica da governança, ou seja, um perfil de atuação do Estado, não é? Da tal matriz regulatória do Estado no contexto neoliberal, resumido em torno dessa noção da governança, não é? Que legitima muitas coisas diferentes, não é? Mas no fundamento está essa ideia que o Estado nunca funcionará bem pelas suas características intrínsecas, ou falhará em termos da eficácia, ou seja, desenvolve objetivos, propõe-se a cumprir objetivos que depois não cumpre, ou cumprindo na eficácia, não é? Ou cumprindo esses objetivos, cumpre gastando mais, desperdiçando recursos. E esse é o elemento da eficiência. Não é? Então, o Estado deve recuar na sua atuação e até isso cumpre um objetivo mais amplo, um desiderato mais amplo, que é essa ideia de reduzir a sua intervenção sobre a sociedade civil, que restringe a autonomia e liberdade individual, permitindo exatamente a livre expressão, não é? Dessas livre expressão, a autonomia, a expressão da autonomia, dessas pessoas, desses indivíduos, desses cidadãos, tudo isso. Não é? Bom, meus caros, era isso que eu queria dizer. Tentei reduzir ao máximo o número, as ideias que queria trazer para vocês, porque também já tinham uma noção de que, quer dizer, um encontro virtual, né? É impossível termos um encontro virtual de 4 horas, então já tinha uma ideia que ele seria um pouco mais curto. Eu tentei reduzir ao máximo algumas destas ideias, é por isso que trouxe uns 6 slides, 7 slides, para fazer uma exposição mais curta. Né? Então eu ficaria por aqui. Não sei se existe alguma questão que queiram colocar. Se fui claro na argumentação, também por vezes isso nem sempre acontece. Por vezes as ideias estão bastante claras nas nossas cabeças, mas depois na apresentação elas não ficam assim tão cristalinas quanto deveriam ser, não é? Para a compreensão, para a apreensão de outros, mas fico disponível se quiserem fazer algum comentário e colocar alguma questão. Então, se Paulo quer falar alguma coisa, Paulo? Vou desligar aqui o slide, talvez. Não sei se... Tem alguém do grupo que quer perguntar alguma coisa? Podemos falar do Dardot e do Laval. Estou brincando. Natan fala.
Bom, meus caros, eu creio que não são coisas novas o que eu disse. Eu só tentei promover um arranjo de ideias que juntasse coisas que por vezes estão dispersas, não é? Tá. Hugo, só uma pergunta bem pontual primeiro. Força. A definição do capitalismo tardio, por favor, que você usou. Que sentido? Bom, bom, nos termos na escola crítica de Frankfurt, que na verdade para eles, como em alguns outros setores, o capitalismo tardio seria a construção, ou seja, o capitalismo do pós-Segunda Guerra Mundial, não é? E o arranjo construído no pós-Segunda Guerra Mundial. E num determinado, uma economia marcada por um lado e depois um arranjo de uma determinada atuação do Estado na regulação de economia e aqueles arranjos de desmercadorização institucional. Então, a definição que eu tinha presente, mas o meu propósito não era não entrar num terreno do debate sobre os méritos ou deméritos do termo capitalismo tardio, não é? É que aqui eu acho que é usado um pouco diferente, por isso só. Tá. Por causa aqui da tradição um pouco nossa da casa, só como você usou ele, por isso. Aí eu queria que você... Tá, só para isso. Só para esclarecer um pouco o uso do conceito aqui. Tá, nos termos, das Frankfurt, não é? Que eles designam capitalismo tardio também. A segunda questão que eu queria te fazer, Hugo, é que o seguinte, todo o sistema, toda essa, vou chamar, hegemonia do neoliberalismo, na verdade, tem duas questões. Ela também gerou uma certa, combinado com a tua discussão mais econômica, que foram discutidas nas aulas anteriores, aí da globalização e da deslocamento da produção, para a Ásia, o papel da China, da aliança Estados Unidos-China, do ponto de vista geopolítico, a própria recuperação, a partir do momento que essas ideias se tornam hegemônicas, a apropriação do poder americano, né, que nos anos 70 estava sendo profundamente questionado pelos Estados nacionais, nos anos 80 ganha, né, como o Théo Walter falou na aula passada, a disputa, né, também disputa com a União Soviética, né, da época, ganha a corrida tecnológica, né. Então você tem uma certa virada, também uma virada geopolítica aqui nos anos 80 em diante. Essa é uma pergunta, também queria que você conversasse um pouco sobre isso. E uma outra pergunta é mais contemporânea aqui, porque depois de 40 anos, vamos chamar desse arranjo construído, né, 70, 80, 90, 2000, depois de 40 anos dessa hegemonia sobre essas ideias que você expôs aqui na aula, aqui tem um certo, muitos autores chamando a atenção que talvez aqui a gente esteja vivendo um período de crise do próprio neoliberalismo. Crise do neoliberalismo não significa necessariamente que ele esteja com os dias contados, que é coisa muito diferente, né, entre crise e ter uma alternativa de suplementação dele, né? Até porque o Novaes chamava atenção, o feudalismo ficou em crise durante 300 anos até ser superado. Então, aí, não podemos esperar 300 anos. Esperamos que não esteja 300 anos nada. Tá, mas, então, seja, a crise não significa que você tem uma alternativa em curso, né? Claro. Significa que aqueles arranjos estão mostrando sinais de certo esgotamento, de dificuldade de organizar a vida social e política, né? Tudo. Claro. E com uma expressão chamada dessas crises, e aqui que é um tema seu, aqui é que na segunda década do século XXI, você teve rebeliões sociais em boa parte dos países, né, mais ocidentais. Viveram a chamada experiência anterior aqui ao neoliberalismo, né? Mas esses países que tiveram essa experiência histórica aí anterior ao neoliberalismo,
Aí, né? Ou seja, o caso da Europa e Estados Unidos, o pai Wall Street, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha não tão claramente, né? Que eu acho que é um capitalismo diferente aí, em relação a, mesmo nesse período neoliberal na Alemanha, você tem uma outra, um outro arranjo, né? Tem uma outra lógica um pouco política, né? Diferentemente de outros países que assumiram mais claramente o discurso e as ideias do consenso, do discurso neoliberal, né? As ideias neoliberais, ou tiveram mais influência dessas ideias. Tá? Então, são duas perguntas aqui que eu queria te fazer para você aqui na aula. Obrigado pelas perguntas. Bom, eu teria beneficiado se tivesse assistido à aula do professor Baltar na semana passada, até para tentar construir algumas destas, tentar me enquadrar um pouco, não é? No quadro mais amplo, mais geral que foi feito, não é? Porque é óbvio que, como o Dari mencionou, não é? A mudança geopolítica que vai ocorrendo também naquele contexto, isso tudo, o apaziguamento das relações dos Estados Unidos-China, não é? Nixon vai à China, Adam Smith em Pequim, não é? É um contexto que não só abre, a China diz que estamos abertos para negócio, não é? Abre, em termos económicos, aquele espaço, mas também em termos políticos. Há uma certa distensão do conflito da Guerra Fria, embora ainda haja a União Soviética, mas veremos que essa distensão também se vai expandir para a União Soviética, no fundo, dizendo aos poderes ocidentais de que é possível, não é necessário ter esse contrato social do pós-guerra, pelo menos nos termos em que ele foi construído, e sobretudo aceitar a sua expansão, que é possível, de alguma forma, afrouxá-lo, porque a ameaça vinda do outro lado do muro de Berlim, digamos, já não é assim tão grande. Não é? Eu vou buscar só mais uma vez os termos da teoria do sistema mundo. O Wallerstein e o Giovanni Arrighi escrevem um livro já há muitos anos sobre os movimentos antissistémicos, não é? Em que maio de 68 expressa muitas crises com temporalidades diferentes. Mas eles próprios já dizem que naquele momento se expressava uma certa crise dos movimentos emancipatórios. Não é? No mundo socialista, nós víamos uma China ou a União Soviética cristalizando determinado regime político e modelo económico que inicialmente supostamente seria alternativo, mas tinha algumas características que vão gerar crítica, não é? Mesmo dentro dos movimentos emancipatórios. E no mundo ocidental há também uma crise de legitimidade do capitalismo, não é? Expressa no maio de 68, ou seja, as sociais-democracias tinham construído um determinado arranjo do pós-guerra, mas ele também era questionado de alguma forma, não é? Tinha os seus limites, gerava fontes de conflito, era também questionado de formas diferentes, não é? Então, mesmo nesse maio de 68, nós encontrávamos esses limites, um esgotamento dos grandes projetos de transformação social que tinham inspirado o final do século XIX e o século XX, isso ia ter consequências, e a confluência de outras crises, não é? O início do declínio dos Estados Unidos e a transição, eventualmente, para uma outra localização, para a Ásia, do centro dinâmico da economia mundo, uma confluência de várias crises, mas haveria já um esgotamento desses movimentos de transformação social, não é? Eu creio que naquele momento alguma da crítica do maio de 68 também é dirigida, a não ser alguns setores políticos um pouco mais específicos, não é? Mas significativos, mas amplos setores políticos também viam no outro lado do muro limitações relativamente ao seu modelo político de emancipação. E os poderes fáticos com certeza percebem que não só a China estava aberta para negócios, como a União Soviética estava mais preocupada, não com a expansão da revolução, digamos, mas com a manutenção e perpetuação do seu espaço geopolítico, a perpetuação, a sobrevivência do seu regime político, e há um certo distendimento da própria situação geopolítica. O que quer dizer com isso é óbvio que no mundo ocidental esta contraofensiva não teria sido construída se ainda houvesse uma ameaça significativa não é? É bom ter, não sei quem é que já disse isso, se ouvi em alguma aula, se foi alguém que disse, não é? Mas
mas creio que é uma ideia relativamente fácil de entender, quer dizer, é melhor ter um capitalismo com baixa lucratividade do que não o ter, não é? Da lógica do capitalista, não é? Então é isso. A ameaça do outro lado diminuía, embora houvesse algumas guerras por procuração, Vietnã, Afeganistão, etc. E, portanto, isso também permite, essa distensão da geopolítica, da Guerra Fria, permitia exatamente também essa ofensiva interna no sentido de rever o contrato social. Bom, é o contributo que eu acho que posso dar para essa primeira questão que o Dari colocou. Segundo, o Dari tem razão, não é? Em muitos dos nossos debates, eu próprio ainda não estava aí no CESIT, mas no contexto em que também eu me encontrava em Portugal, em 2008, não é? Nós pensávamos, e aqui eu também percebo, em alguns debates em que já participei, também havia essa expectativa, essa esperança, não é? Bom, 2008, crise económica, crise financeira, agora é que o neoliberalismo vai colapsar, não é? Porquê? Porque mostra, obviamente, que nas últimas décadas saltamos de bolha em bolha, não consegue regular os ciclos económicos, cria estas crises, enorme destruição criativa, bom, falência das políticas neoliberais, não é? Percebemos que isso era um pouco mais difícil. E eu creio que aí há um conceito que é aqui utilizado por estes autores, que eu expus, não é? Que é a distinção entre crise de legitimidade, embora eu tenha mencionado, mas não tentei tipificar, não é? Definir de forma clara, mas há uma distinção entre crise de legitimidade e crise de hegemonia, não é? Ou seja, de alguma forma, o neoliberalismo já não promove, como o Dari mencionava, na maioria dos países, promoveu obviamente, um aumento das desigualdades, uma maior incerteza e precariedade do trabalho, enfraquecimento dos serviços públicos para lidar com questões como a pandemia atual, bom, um monte de coisas que gerou sociedades mais desiguais, desequilibradas, tensas, anómicas, bom, tudo o que queiram dizer, deslaçamento social, ressentimento, raiva, aumento das patologias, aumento das depressões, portanto, da patologização, da medicalização, aumento do sofrimento, um monte de coisas, não é? Mas nós em 2008, e também agora acho que também vai surgir de novo essa esperança, não é? Há uma crise de legitimidade, incapacidade, não é? Essa proposta está a mostrar-se cada vez mais incapaz de construir algum laço social, algum funcionamento organizado que funcione, pelo menos para setores significativos da população. Não é? Mas isso não significa a crise da hegemonia, não é? Em que essas ideias são desafiadas abertamente por alternativas, não é? Elas entram em descrédito porque surgem também ideias alternativas, projetos, utopias, propostas concretas que se compreendem que podem ser viáveis, se podem converter em práticas sociais, em formas de atuação governamental e, portanto, em princípios concretos e que vão ter ou construir um princípio de coesão da organização social superior, não é? Que dê resposta aos problemas que não são resolvidos pelo neoliberalismo. O que, na verdade, foi o que aconteceu no final da década de 60 e 70, em que há uma crise de legitimidade só mais tarde, e impulsionada a essa crise de legitimidade do capitalismo, mas só mais tarde é que há essa crise de hegemonia da década de 70, mas não é impulsionada pela esquerda, ou pelos movimentos antissistémicos. Digamos, é pelo outro espectro político. Que põe em causa esse arranjo, com um outro olhar, e promove ideias alternativas que se disseminam amplamente e se convertem em propostas concretas e práticas estatais. E, neste caso, há um projeto de Estado associado a essa visão que se torna hegemónico na década de 80. Não é? Porquê? Porque ganham eleições, promovem essas transformações, concretamente, claro, com resistências, com mobilizações contrárias, mas são capazes de operar essa transformação. 4 décadas de neoliberalismo gera muitas coisas diferentes, não é? E creio que é esse o sentido da pergunta também do comentário final do Dari. Claro que este contexto agora gera-nos outro tipo de dificuldades, perplexidades. Se conseguirmos sair deste contexto, se os termos da
da proposta, da mobilização política, vão se manter os mesmos ou se vão mudar, mas creio que vão surgir novas oportunidades, e oportunidades não significa que a relação de poder, não é, se tenha alterado de forma muito significativa. Não é? A capacidade de vocalizar determinado tipo de propostas alternativas necessita de mais das duas uma, ou as duas ao mesmo tempo, seria o ideal. Forças sociais organizadas que impulsionem essas ideias, não é? E mecanismos de vocalização, disseminação dessas ideias de forma relativamente significativa. Não sei, os termos pós-pandemia não sabemos muito bem como é que isso vai acontecer. Mas a distinção entre legitimidade e hegemonia eu creio que aqui é importante. Aqui é um termo gramsciano, não foi nomeado no início, mas a hegemonia só desaparece quando existe outras forças sociais organizadas defendendo propostas alternativas que vão lutar pelo poder, não é? Tornar as suas ideias majoritárias. Infelizmente, desde a queda do Muro de Berlim, como nós sabemos muito bem, há também uma crise das alternativas, que outros autores agora vão utilizar de novo o Boaventura, mas noutros termos, né? Há uma crise... como é que ele dizia? Não é que eu concordo com o que ele diz, mas na crise das alternativas políticas, nós precisamos construir um pensamento alternativo. Não vou conseguir reproduzir. Mas na crise das alternativas também surge a partir da década de 70. Vejam, passaram 3 décadas e, claro, não é? Há a teoria utópica, emancipadora, movimentos políticos mobilizando, dizendo existem mais mundos neste mundo, mas as frentes políticas que nós temos construído, face às circunstâncias, face à institucionalidade construída, às condicionantes externas e internas nos nossos países, as lutas que nós conseguimos travar nos últimos tempos têm sido anti-neoliberais, no mínimo. Não é? No máximo, digo eu. Não é? Mesmo com muitas dificuldades depois de conseguir, face a determinadas circunstâncias e pressões, de fazer ir um pouco mais além disso. Não é? E essas condicionantes, nós podemos manter ainda esse aparato, não é? De poder, essas instituições internacionais, essas relações, essas práticas dominantes, entendimentos dominantes, já esvaziados, já com pouca legitimidade, mas se mantendo esses arranjos, porque não surgiram ainda, não conseguimos construir alternativas que rivalizem, desafiem e se tornem majoritárias. Não é apenas... Essa força social tem que estar associada, mas aqui em termos de entendimento, não é? De proposta, de ideias, que na verdade se tornem entendimentos majoritários. Eu espero que 2020 não se repita o que aconteceu em 2008. Muito otimismo, mas depois business as usual, não é? Esperemos, mas teremos que ser nós a construir também essas alternativas. Relativamente a essas agitações sociais, rebeliões que vão acontecendo desde 2010 em diante, para não perder muito do vosso tempo, eu acho, agora em termos mais sociológicos, a globalização, nessa ideia, a aldeia global, tentou retirar todas as âncoras identitárias que as populações tinham, não é? Todos ganhamos, abrindo as fronteiras, a economia vai bem, beneficia todos terão os benefícios do acesso ao comércio, ao consumo, vamos todos viajar, vamos ser todos turistas no mundo e não migrantes, não é? Visitar as partes do mundo, mas a globalização prometeu essas virtudes num mundo que se reduzia, não é? Que se comprimia, com pressão espaciotemporal, diria o David Harvey, na condição pós-moderna, não é? E todos ganharíamos com isso, não é? Mas essas décadas de transformação viram esse ideário, não é? Que também é uma ideologia, essa ideologia não se concretizar agorada para amplos setores
das populações de diferentes países. E essas populações, não é, com trajetórias de mobilidade horizontal, com precarização, um nível de vida igual, pior do que os seus pais, sem grandes perspectivas de mobilidade ou melhoria, perdendo referências ou âncoras identitárias importantes. Bom, um conjunto de transformações muito amplos. Essas populações não só, ou seja, as condições materiais explicam um certo ressentimento, uma certa raiva, uma certa insatisfação. E em termos sociológicos vemos exatamente a busca por algumas referências ou âncoras identitárias que permitam às pessoas recuperar um certo entendimento sobre as suas circunstâncias, âncoras identitárias certas ou erradas, progressistas ou regressivas, ou reacionárias, não é? Mas nós vemos essa busca, esse retorno à busca dessas âncoras identitárias que conferem algum sentido à vida das pessoas. Então vemos alternativas progressistas surgindo em alguns contextos, determinado tipo de entendimentos, e alternativas muito regressivas, não é? Que o limite agora são, bom, eu nunca pensei na minha vida ver pessoas que acreditam que a Terra é plana, não é? Só para pensar, ou seja, alternativas anti-iluministas, não é? Para ser simpático, não é? Mas é a busca de elementos que permitam recuperar um certo controlo sobre as nossas vidas com âncoras identitárias, elementos de interpretação do mundo, mecanismos de identificação que a globalização económica e cultural tentou de alguma forma destruir. Esse apelo, esse ideário, começa perdendo legitimidade, não é? Como eu disse. Não surgiu ainda, é uma coisa nova que possa substituir. Que depois tem que se converter, essas ideias têm que se converter em entendimentos que regulam práticas sociais específicas, que constroem instituições e, portanto, que constroem um novo arranjo, não é? Económico, político e social. Bom, falei demasiado, mas é o contributo que me pareceu. Exatamente. Tem duas perguntas aqui no chat. Perdão, eu não estava olhando. E também já estamos terminando o nosso tempo aí, viu? Perdão, eu estava aqui meio perdido, falando e nem vi as perguntas. Natan, concorda com os debates sobre o fim da política? Bom, vou ler, talvez. Natan pergunta, concorda, o senhor, bom, enfim, estamos velhos todos, concorda com os debates sobre o fim da política como fonte de mediação, uma vez que a democracia vem apresentando limites para estancar as contradições do capitalismo? Também podia falar um pouco sobre a gestão da violência urbana. Bom, Natan, pergunta difícil. Na verdade são duas, mas que com múltiplos desdobramentos. Depois vamos ao André. Bom, já decretaram o fim de muitas coisas, não é? Enquanto houver a possibilidade de pensamento político, de associação política, de ação política, eu acho que ela não terminará, não é? É possível determinados arranjos ou configurações, é possível eles são reversíveis. Isso, a política é que determina isso, não é? As condições, repara, as condições, e acho que talvez seja isso que você queira referir, esta fase mais, não sei se é terminal do neoliberalismo, mas esta fase mais recente, enfatizava-se muito esse tal princípio da seletividade, é o que permitia, ou seja, excluía, não é? Fechava-se para demandas de determinados setores da população, digamos, mais carentes, enquanto se tornava cada vez mais permeável a demandas dos setores económicos e empresariais mais poderosos, não é? Então, na maioria nos últimos anos destes países, falava-se muito dessa questão da cooptação em Espanha há uma expressão interessante que é das portas giratórias, não é? Da promiscuidade entre política e economia, em que os decisores políticos tinham sido sequestrados pelo poder económico, e isso expressa um princípio de seletividade, não é? Bom, o capitalismo, em geral, sempre foi mais
seletivo relativamente a determinado tipo de demandas do que outras. Mas o que se tinha construído no pós-Segunda Guerra Mundial, em princípio, equilibrava, não é? Criava um certo equilíbrio em termos dessa seletividade. Então, a seletividade do neoliberalismo é grande, certo? Foi isso que também, de certa forma, deu aso, abriu espaço para mobilizações sociais importantes no início da década passada, não é? O Occupy Wall Street, 1%, 99%, o poder político cooptado pelos interesses das grandes corporações. Antes disso eram Espanha, a democracia real já, porque o entendimento era esse. É necessário que o Estado esteja aberto às demandas populares e sociais e não apenas aos interesses minoritários de determinados setores económicos. Antes disso, eram as primaveras árabes, que falávamos da democratização do próprio regime, que tinha, obviamente, aspectos económicos e políticos. A democracia está fragilizada, mas eu acho que a política não acaba, não é? Não termina. Não é? Enquanto for possível pensar e agir e organizar, acho que ela não termina. Não é? As contradições do capitalismo, bom, é um debate um pouco mais... o arranjo do pós-Segunda Guerra Mundial foi um arranjo provisório, acho que é importante enfatizar o provisório para lidar com as contradições do capitalismo. A questão é que qualquer arranjo histórico é reversível, não é? E sendo reversível, é um jogo de forças, não é? Outras forças conseguiram desconstruir esse arranjo e produzir outro. Esperemos que haja agora forças progressistas que consigam pensar o que é que pode ser um futuro que substitua este arranjo que ainda vigora na atualidade. O princípio da seletividade está muito presente na questão da violência urbana, como você disse, das políticas de encarceramento em massa. Há uma ideia de que vamos desistir de determinados setores da população, não é? Porque que não são reabilitáveis, e, em alguns países, essa lógica do encarceramento em massa é muito predominante. Tentava-me lembrar aqui um autor que provavelmente talvez você conheça, que era um discípulo de Bourdieu, o Lacan, o Loac Vacan, que fala um pouco dessa lógica. Agora fala muito da necropolítica, não é? Associada à pandemia, mas também a outros fenómenos. Mas o Vacan fala muito sobre o que é que expressa essa lógica do sistema prisional e do encarceramento em massa, e ele foca um pouco nos Estados Unidos, mas talvez possa ser útil também para refletir sobre o Brasil. André, só para terminar, em termos económicos, qual paralelo podemos traçar entre as transformações vivenciadas e o que estamos vivendo atualmente? Bom, André, ainda bem que você colocou o comunismo entre aspas, não é? Porque neste momento, se nos anos 60 e 70 podemos falar de supostamente um conflito se esgotando, não é? Que havia um esgotamento dessa eventual alternativa sistémica do outro lado, não é? Na União Soviética, na China, mas se havia supostamente dois sistemas políticos e económicos que competiam, não é? Competiam sobretudo para afirmar a sua superioridade em termos da eficácia e da eficiência desses arranjos, não é? Neste momento isso não existe, não é? A China, bom, as interpretações são muito diferentes, não é? Sobre o que é a China, mas se assumirmos que é uma economia mista, um capitalismo de Estado, uma economia mista, com um regime de partido único, neste momento o que nós podemos assinalar é que é muito difícil essa futurologia, mas eu vou sempre me refugiar à teoria do sistema mundo, não é? O Giovanni Arrighi, quando escreve um livro que se chama Adam Smith em Pequim, dizia que os Estados Unidos estavam numa lenta crise de hegemonia, uma lenta agonia, não é? O sistema mundo diz isso em geral, o Wallerstein, mas desde a derrota no Vietnã, portanto vejam, década de 70, os Estados Unidos seria o momento inicial da lenta agonia dos Estados Unidos, em termos de potência hegemónica, e isso ia demorar muito tempo, até o centro dinâmico, o centro deste sistema mundo, em termos de Estado-nação
e em termos de centro dinâmico da economia mundo capitalista, iria se deslocar lentamente até eventualmente voltar a se centrar na Ásia, sobretudo na China, enquanto centro organizador, não é? E eles dizem, bom, de 1970 a 2050 é muito tempo, não é? Em tempo histórico é pouco, mas em tempo biográfico é muito tempo, não é? E nós encontramos sempre nessa transformação elementos contraditórios, não é? Mas o que eu diria, é uma coisa que eu tenho lido e com a qual concordo, é que no fechamento dos Estados Unidos, na lenta perda de centralidade e capacidade económica dos Estados Unidos já não são o organizador da resposta internacional a uma coisa como a pandemia. Na verdade, ele fecha-se, tem dificuldade, desvia carregamentos de outros países, ameaça, mas não é capaz de, supostamente, lidar como anteriormente, e seria uma característica da potência hegemónica, supostamente liderar as forças livres para organizar uma resposta à pandemia. E os Estados Unidos não estão a fazer isso, não é? Na verdade, é a China que começa fazendo isso no seu soft power e, obviamente, com uma política muito direcionada, dependendo dos países. E isto é mais um indicador, embora, como por vezes o meu olhar não é tão económico quanto o da maioria aqui do Instituto, não é? Mas é um indicador que essa lenta transferência, não é? Lento declínio dos Estados Unidos e emergência da China enquanto organizador dessa economia mundo no futuro e centro da geopolítica está em curso, não é? Agora, qual é o momento em que isso se pode determinar que já aconteceu? Bom, aí os economistas diriam da política monetária, com certeza, da moeda, mas também da influência. A China, neste momento, ainda é um soft power internacional que tenta ser um hard power, sobretudo nos problemas e nas disputas regionais que tem. Tem uma diplomacia económica em torno do seu projeto da Rota da Seda, da nova Rota da Seda, tem interesses na América Latina e África que expressa, mas ainda não se afirmou rivalizando os Estados Unidos na liderança internacional. Mas essas tensões vão se agudizando e quando, na verdade, afirmar esse projeto de liderança, provavelmente elas se agudizarão ainda mais, mas provavelmente já será uma expressão da crise terminal dos Estados Unidos enquanto potência hegemónica, não é? Mas isto a pergunta é muito interessante, não é? É difícil respondê-la, dando conta de tudo, mas 2020 eu acho que nós, a posteriori, não é? Vamos pensar este contexto de 2020 enquanto um momento de charneira na transformação dessa geopolítica e o deslocamento do centro político e económico mais para a China do que para os Estados Unidos. Bom, gente, já falei